Olha, a derrubada do aumento do IOF foi uma derrota expressiva do governo Lula, que vê cair um decreto presidencial pela primeira vez em 33 anos. Sobre o impacto dessa votação, nós convidamos os deputados federais Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, e o coronel Crisóstomo, do PL, Partido Liberal, relator do projeto que derrubou a alta do IOF. Aos dois, eu agradeço pela presença aqui no Arena para a gente poder debater esse assunto. Muito boa noite, senhores. Vou começar com o deputado Lindenberg. Deputado, a derrota no IOF ameaça o futuro do governo Lula? Obrigado pela disponibilidade de falar conosco aqui da CNN. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, coronel Crisóstomo. Não, de jeito nenhum. Olha, eu vejo uma clara reação do parlamento a qualquer coisa que fale de tributação do andar de cima. Você sabe que a derrubada desse decreto do IOF tem uma consequência. O governo vai ter que contingenciar mais 10 bilhões. Vai ter que cortar programas sociais. Você sabe, nós temos o arcabouço fiscal, nós temos a lei de responsabilidade fiscal. No último relatório de contas, nós tínhamos que resolver o problema de 50 bilhões. O governo o que faz? Contingencia, corta 30 bi de despesas. E decidiu fazer, com o decreto de IOF, aumentar a arrecadação em 20 bi. O que aconteceu? Teve uma negociação com o parlamento. O governo recua em vários pontos do decreto de IOF e apresenta uma medida provisória. O que diz a medida provisória? Tem que cobrar mais das BETs, cobrar mais dos bancos, que têm isenções em cima dos juros do capital próprio, e diminuir 10% de todas as desonerações. Nós temos 800 bilhões de desonerações no Brasil. Isso aí não é criar imposto, Leandro. Isso aí é gasto tributário. O que aconteceu, na minha visão? Há uma reação desses setores econômicos grandes, e teve um apoio do parlamento, e o recado é mais ou menos o seguinte: essa elite brasileira diz, eu não aceito pagar. Aqui é um pouco quem vai pagar a conta. A decisão do parlamento ontem, da Câmara e do Senado, infelizmente, joga a conta no povo mais pobre, que vai ter que cortar 10 bi. De onde é que tem que cortar? Tem que cortar de saúde, tem que cortar de educação, tem que cortar Minha Casa Minha Vida, tem cortado pé de meia. Então, eu vejo a aprovação desse projeto com uma resistência dos mais ricos, das elites brasileiras, que ficam falando de ajuste fiscal só em cima do povo mais pobre. E, na hora H, não querem contribuir com nada. Ok. Senhores, quando sinalizar aqui com o ok, eu peço até desculpa pela indelicadeza, mas só para poder sinalizar que se aproxima dos 2 minutos. Combinado? Tá bom. Deputado Coronel Crisóstomo, muito boa noite, obrigado pela presença. A derrota no IOF ameaça o futuro do governo Lula? O meu boa noite, Leandro, meu boa noite, deputado Lindenberg. Com relação, vou tratar propriamente do relatório, eu não vejo dessa forma que vamos desestabilizar o governo. Se o governo está desestabilizado, ele não é fruto do relatório. Eu acredito que o governo ele precisa aprender o dever de casa e ele não está fazendo o dever de casa. Um dos casos foi o que ocorreu ontem. O governo sequer conversou com o parlamento. O governo não tratou com os líderes a respeito do relatório, de como seria o relatório do IOF. E outra coisa, foquei o relatório em cima dos impostos, em cima dos alimentos, para atender o mais pobre. O mais pobre não quer pagar mais impostos. Não queremos mais impostos no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, no café, no ovo, no pão de cada dia. Não se quer. O povo não quer pagar mais imposto. O relatório, eu foquei nessa direção.
Não podemos aumentar a passagem aérea. E com o IOF, só o setor de aviação ia ter uma elevação de 600 milhões de reais. Teriam até que devolver aviões, porque os aviões são adquiridos via leasing. E isso foi resolvido. Também a construção civil. Não podemos colocar mais impostos sobre a construção civil. A construção civil é o que alavanca o nosso país. Portanto, o que o governo precisa fazer é cortar gastos, é olhar para os prédios ali do eixo principal e entender que quase 40 ministérios é algo totalmente excessivo, desnecessário. Por quê? Porque tem ministério que o cidadão não sabe nem o nome e muito menos o ministro. Ninguém sabe nem o que o ministério faz. Portanto, é hora do governo cortar gastos, é hora do governo saber que ele tem pouco dinheiro para fazer isso. É hora do governo deixar de levar 200 pessoas para o exterior para ficar dias passeando, quando meia dúzia vão trabalhar, o resto vai passear. Esses gastos são desnecessários. Ok. Peço desculpas por sempre falar ok, só para sinalizar e a gente conseguir equilibrar o tempo aqui aos dois. Deputado Lindenberg, o senhor vê uma possível ida, como o senhor vê uma possível ida do governo Lula ao STF contra a decisão do Congresso? Olha, eu vou responder isso, Leandro, mas antes dizer o seguinte, viu, Coronel Crisóstomo? Então, por que Bolsonaro aumentou o IOF em 2021? Você sabe que é importante dizer. Você sabe cartão de crédito internacional? Quanto era a taxa de IOF cobrada no governo Bolsonaro? 6,38. Você sabe que Paulo Guedes, no final do governo, disse o seguinte, aprova uma lei dizendo que no outro governo, o governo do presidente Lula, tinha que cair para 5,38, 4,38, 3,38. Sabe quanto é que está agora no governo Lula? 3,5. Agora me diga, quem é um trabalhador que paga IOF? Na verdade, não tem. Quando eu digo que é cooperativas de crédito que transitam, que mexem com valores superiores a 100 milhões, uma taxação como essa. Deixa eu falar sobre a constitucionalidade. O Coronel Crisóstomo sabe, eu estou aqui, né, Coronel Crisóstomo, na hora que eu levantei uma questão de ordem sobre constitucionalidade. Porque, deixa eu falar, a Câmara e o Senado não têm condições de interferir numa competência exclusiva que é do Poder Executivo em relação ao IOF. Existe uma lei de 1994, Lei 8.894, que diz que é o Poder Executivo, e todos os presidentes fizeram isso, Bolsonaro, Temer, Dilma, lá atrás, pode mexer no IOF dentro dos limites estabelecidos. Isso é uma competência exclusiva do Poder Executivo. Então, o parlamento só poderia ter mexido nisso, e o Coronel Crisóstomo sabe que eu falei lá ontem, tem o artigo 49, inciso 5, se o Poder Executivo tivesse exorbitado suas competências. Então, votaram sabendo que era inconstitucional. O governo tem o seguinte dilema, ou corta 10 bilhões para substituir o IOF em programas sociais, ou aciona o Supremo. Eu acho que é dever do Poder Executivo acionar o Supremo Tribunal Federal. Coronel Crisóstomo, como o senhor enxerga? O senhor vê uma possível ida do governo Lula ao STF contra a decisão? Bom, primeiro, quero falar que o governo passado, o índice era de 0,38%. Então, é diferente do que o deputado está falando. O governo Bolsonaro, se eu tiver que pontuar aqui, tudo que o Bolsonaro diminuiu de impostos em diversos produtos aqui, não teria tempo. Muitos produtos. Veio Lula, só aumentou impostos. O que o Bolsonaro tirou impostos, o Lula voltou a puxar impostos. A exemplo do combustível. A exemplo
da tecnologia. Portanto, meu amigo, vou tratar propriamente agora do STF. O deputado Lindenberg tem muito mais tempo do que eu no Legislativo. E ele, tenho certeza que ele sabe que uma decisão do Congresso Nacional não se discute mais. O poder maior é o poder do povo. O poder emana do povo. E quem representa o povo sou eu, ele, Lindenberg, e nós, parlamentares federais. Portanto, uma decisão da Câmara dos Deputados, com aval do Senado, também é uma decisão do Congresso. Não há possibilidade do STF agir dentro do Congresso. São poderes independentes. E o poder maior é o poder onde está o povo. Aonde está o povo? É na Câmara dos Deputados, é no Congresso Nacional. Portanto, o deputado Lindenberg, sabe muito bem disso. Essa coisa de querer diminuir o tamanho do Congresso Nacional é algo totalmente desnecessário. E o deputado Lindenberg e outros parlamentares da esquerda deveriam saber disso. Toda vez que eles fazem isso, levando ações do Congresso, da Câmara para o STF, ele apequena o Congresso. Okay. O Congresso tem um tamanho elevadíssimo em nome do povo brasileiro. Ok. Deixe-me conceder 30 segundos, mais ou menos, para cada um para responder essa pergunta, porque eu acredito que o deputado Lindenberg queira falar e também o deputado Crisóstomo também. Deputado Lindenberg, 30 segundos. É muito rápido, o coronel Crisóstomo. A Constituição estabelece que o controle de constitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal. Se há controvérsia sobre uma lei, se é inconstitucional ou não, é o Supremo que tem que decidir. Por fim, pode pesquisar na internet. 6.38 o IOF sobre cartão de crédito internacional no governo Bolsonaro. Muito obrigado. Deputado Crisóstomo. Trabalhei em cima do relatório, sempre pautando a constitucionalidade. Tudo que fiz no relatório foi pensando no povo mais pobre. O povo mais pobre não quer pagar mais impostos. E foi nessa linha que eu trabalhei, mas sempre pautado na Constituição Federal. Agora, senhores, deputado Lindenberg, a derrubada da alta do IOF pode gerar cortes em programas sociais? Além disso, afetar emendas parlamentares e criar um mal-estar ainda mais com o Congresso Nacional? Vai afetar. Deixa eu te contar. Aqui é conta. A gente sabe o que vai acontecer. São 10 bi de cortes em despesas discricionárias. São programas sociais. Desses 10 bi, 2,5 bi, 25% vai ser cortes de emendas. Todo mundo sabia disso quando foi votar. Eu quero dizer só uma última coisa. Você sabe que acusam o ministro Haddad. Esse atual governo vai entrar para a história como o governo que mais reduziu tributos para o povo trabalhador. Olha, até o governo Bolsonaro, quem recebia acima de R$ 1.903 tinha que pagar imposto de renda. Sabe o que o governo já fez? Agora, quem ganha só acima de 3 mil que tem que pagar imposto de renda. São 2 salários mínimos. E no próximo ano, isenção até R$ 5.000. Sabe o que significa, Leandro? São 92% dos trabalhadores que vão estar isentos. Agora, nada mais justo. E é isso que eles resistem. Que os muito ricos, que pagam pouco ou nenhum imposto, contribuem um pouco. A professora da rede municipal paga 27,5% de imposto de renda, Leandro. Como você justificar que os 0,01% da população, nós estamos falando de menos de 100 mil pessoas, paguem um alíquota efetiva de 1,76%. A proposta do governo é que pague 10%. É uma proposta moderada. Nos Estados Unidos são 37,5%. Então, veja, nós estamos querendo isentar de impostos a maior parte do povo trabalhador. Agora, tem muita resistência para o andar de cima, para os ricos que não pagam. É uma defesa muito grande do parlamento.
toda vez que a gente tenta fazer justiça tributária. As BETs não querem pagar, os bancos não querem pagar. Okay. O que houve ontem foi essa coalizão econômica e política contra um sistema tributário mais justo. Deputado Crisóstomo, a derrubada da alta do IOF pode gerar fortes cortes em programas sociais e também atingir emendas parlamentares, criando mal-estar ainda mais com o Congresso? Eu espero que esse governo não faça isso. Por quê? Porque as emendas, elas são impositivas. E o deputado sabe disso. Impositiva significa que ela deve ser enviada para o Congresso e os congressistas reenviarem essas emendas para os seus municípios. Exemplo do meu estado. Muitos municípios, eles dependem das emendas federais. Por quê? Porque pouco ele arrecada. Se ele arrecada pouco, ele não consegue tocar a saúde, o município não consegue tocar a educação sozinho, o município não consegue trabalhar na estrutura da cidade, não consegue asfaltar uma rua. As emendas, elas são muito necessárias, principalmente para os municípios menores e mais pobres. É o caso do meu município. Então, cortar a emenda dos parlamentares é uma irresponsabilidade total, até porque elas são impositivas. O que o governo tem que fazer, eu ratifico aqui, e aí tomara que o deputado leve lá para o governo, é cortar gastos. E uma sugestão, cortar impostos de muitos produtos, como o presidente Bolsonaro fez. Corta tributos da gasolina, que está elevadíssima. Portanto, senhores, é isso que o governo tem que fazer. Fazendo isso, o povo não vai deixar de comprar, ele vai comprar muito mais e o governo vai arrecadar muito mais também. Esse é o recado que fica para esse governo. O governo está perdido. Depois da lavada que eles levaram de 383 votos, eles estão perdidos. Ok. Não quer cortar a emenda, coronel? Deixa eu te contar. Só um minuto. O senhor sabe que tem que cortar despesa. Eu vou conceder 30 segundos para cada um, pode ser? Tá. Deputado Lindenberg, a partir de agora. Mas, deputado Crisóstomo, ao derrubar o IOF, é obrigatório cortar a emenda. Então, o senhor quer cortar despesa em programa social e não quer cortar a emenda? É a lei que diz, a lei do arcabouço, que foi votada pelo Congresso, que 25% das despesas discricionárias que forem cortadas têm que ser emendas. Isso foi aprovado pelo próprio parlamento. Foi aprovado por todo mundo. Quer dizer que o senhor não sabia que ia ter esses cortes? Agora, querer dizer agora que o governo não pode cortar a emenda, ele é obrigado pela lei. Ok. Deputado Crisóstomo, 30 segundos. As emendas, elas são totalmente necessárias para os municípios. Com certeza os prefeitos estão assistindo. Eles sabem da necessidade de buscar emendas aqui no Congresso Nacional para atender os seus municípios. São impositivas. E você sabe muito bem o que significa impositivas. Devem ser enviadas, sim. Eu ratifico. Leve o recado para o governo. Corta gastos. Para de levar a janja em avião, levando bagagens, levando pessoas para fazer festas fora do país. Para de levar um avião lotado de pessoas para gastar lá dinheiro público. Ok. Nós conversamos ao vivo com... Mas emenda não quer cortar, né, coronel? Quer cortar programa social, pelo amor de Deus. Olha, nós conversamos com os deputados federais Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, e o coronel Crisóstomo, do PL, relator do projeto. Aos dois, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade em falar com a gente aqui do Arena, e até a próxima. Obrigado.